Olá, muito bom dia para você, amigo produtor rural, para você que é zootecnista, você extensionista rural, você estudante de ciências agrárias, seja bem-vindo ao AgroMais. Você também que gosta do agronegócio, é a hora de você ficar por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. E você pode acompanhar o AgroMais nas nossas redes sociais, pelo @AgroMaisTV. Pode participar também do nosso programa, enviando suas dúvidas e sugestões sobre o clima para o telefone da nossa produção. É o 11 93700 7883. Você pode mandar também o seu videozinho pra gente, mande foto da sua propriedade, mostre como está o clima aí na sua região. Vai ser uma grande satisfação ter você participando aqui do nosso programa junto com a gente. E eu começo fazendo o giro agora pelas queimadas, por causa do calor e o tempo seco, os incêndios pelo país não dão trégua. Na Serra do Japi, em São Paulo, um helicóptero ajudou os bombeiros no combate às chamas. Mais de 300 hectares foram atingidos. Ainda no interior paulista, em Campos do Jordão, os focos estão numa área de mata fechada, dificultando o trabalho das equipes. No interior do Paraná, em Cascavel, as chamas destruíram uma plantação de milho. O fogo já foi controlado e ninguém ficou ferido. E ainda nessa edição você vê a previsão do tempo para todo o país. E depois de 5 dias, bombeiros vencem a luta e apagam o incêndio na Serra do Japi, em São Paulo. O trabalho por lá não foi fácil. Confira. A batalha contra o fogo começa antes do amanhecer. Por terra, brigadistas seguem para o fronte. O caminho para o topo da serra é difícil. Lá é feito o reconhecimento dos focos de incêndio e os trabalhos começam. Nesse ponto, no meio da mata fechada, os bombeiros lutam para conter o fogo. De difícil acesso, fica muito arriscado para o bombeiro entrar, descer numa ribanceira. Agora a gente está num outro ponto da Serra do Japi e a cena impressiona. Olha o tamanho da área devastada pelo fogo. As chamas chegaram a parar exatamente naquele ponto lá. Mas olha só, novos focos de incêndio já aparecem no meio da mata. Mesmo com os esforços, mais de 300 hectares foram consumidos pelo fogo. Bombeiros entraram no 4º dia de batalha contra o incêndio devastador que já consumiu 80% do Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. 7 suspeitos de envolvimento no incêndio criminoso prestaram depoimento e foram liberados. O fogo que atingiu 80% do Parque Estadual do Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, foi criminoso. 7 homens foram detidos por suspeita de terem soltado um balão no local. Um deles, um advogado de 44 anos, confessou o crime, mas pagou fiança de R$3 mil para ser solto. Os outros 6 também foram liberados após prestarem depoimento, enquanto o fogo seguia se alastrando. E o trabalho ainda é incessante, porque o fogo se alastra. E o que chama a atenção é o material usado. Vou pedir para o Bruno levantar aqui. É uma espécie de vassoura. Chama abafador. Os pequenos focos você vai abafando, para não poder o vento bater e se alastrar novamente. Tá vindo, Edu. Olha a velocidade da chama aqui, ó. Muito rápido. O fogo vem muito rápido aqui. A velocidade com que o fogo avança chama muita atenção. E o que preocupa é uma pessoa que foi ali para o meio da mata na tentativa de salvar animais. Ele simplesmente deixou a bicicleta dele aqui, as roupas aqui e seguiu para o meio da mata. Com o alerta de perigo dos bombeiros, ele volta sem conseguir resgatar nenhum animal. Quando você tem uma grande quantidade de fogo numa vegetação tão seca como nós temos nesse momento, o incêndio ele começa a se alastrar com rapidez. E uma grande massa de ar quente, ele acaba levando toda essa vegetação que teve uma queima, e até queima incompleta das folhas, para que ela fique durante algum tempo sobre os céus das grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo. A fumaça percorreu a região. Em vários bairros da capital paulista, moradores foram surpreendidos com fuligem no quintal. Na sua casa está caindo fuligem, igual caiu aqui. O incêndio começou por volta de 9 horas da manhã do domingo, mas os bombeiros ainda trabalham para controlar os focos. E no Parque Estadual dos Três Picos, em Teresópolis, região serrana do Rio, o fogo está consumindo a vegetação há dias. Bombeiros estão tentando acabar com as chamas que já destruíram uma área de 50 hectares.
Incêndios também voltaram a atingir a região do Pantanal. Corumbá e Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, estão sofrendo com os incêndios. Os últimos dias foram críticos. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar as chamas. As imagens são desassoladoras. As equipes têm trabalhado 24 horas por dia para tentar combater os incêndios. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 7 minutos. O clima segue influenciando as previsões no mercado financeiro para a valorização das commodities agrícolas. Assunto para o correspondente internacional Eduardo Barão. Vamos acompanhar. Olá, amigos e amigas do AgroMais. A semana começou com eventos climáticos impactando a costa leste americana. A passagem da tempestade tropical Henri, que provocou alagamentos aqui em Nova York e em outros estados da região, e também com inundações que deixaram dezenas de mortos no Tennessee. Houve também piora na qualidade das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. No boletim de acompanhamento de lavouras divulgado pelo Departamento de Agricultura aqui do país, o índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições passou de 57% para 56%. Já no caso do milho, a queda foi de 2 pontos. Agora, são 60% de lavouras em boas ou excelentes condições. Na Bolsa de Chicago, os futuros da soja encerraram o primeiro pregão da semana com ligeiras altas, entre 0,25 e 4,5 pontos nos principais contratos, recuperando parte das perdas da última sexta-feira. Os ganhos são resultados de informações que apontam chuvas abaixo da média para os próximos 10 dias e um clima de otimismo com o combate à pandemia de coronavírus, sem novos casos na China. Já os futuros do milho encerraram a segunda-feira com quedas entre 0,7 e 1,5 pontos em Chicago. Ainda repercutem as informações sobre possíveis reduções nos mandatos federais sobre a mistura de biocombustíveis aos combustíveis fósseis. Já os preços do café arábica também encerraram a segunda-feira com poucas variações e os principais contratos fechando com pequenos ganhos, entre 35 e 170 pontos na Bolsa de Nova York. Esses resultados vieram após informações sobre o maior volume de chuvas em áreas produtoras no Brasil. De Nova York, Eduardo Barão para o AgroMais. Para você que está chegando agora, você está no De Olho no Clima, agora são 7 horas e 9 minutos. Quem está conosco para trazer as previsões aí do tempo, para a gente debater um pouquinho mais sobre todo esse comportamento, é o nosso meteorologista do IMET, o Francisco de Assis. Seja muito bem-vindo, Francisco. Uma ótima quarta-feira para você. Sempre um prazer ter você aqui no De Olho no Clima. Nós vimos aí duas situações bem complicadas. A primeira é a questão das queimadas por todo o país, cada vez mais fortes, principalmente na região ali de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora alguns focos também no Pantanal, e depois o Barão trazendo para a gente que as condições climáticas já estão atrapalhando aí a soja e o milho no mercado internacional, né? Exatamente. Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes do clima. Realmente a condição do clima, né, de muito seco, Tiago, de temperaturas elevadas, favorece sempre as condições de queimadas, né, e também em muitas localidades dessas regiões onde você está mostrando, já chegam aí algo de 60 a 70 dias sem chuva, né? E isso favorece, sim, as condições de queimadas. Ainda persiste aí para hoje, né? E decorrer da semana, em algumas localidades, temperaturas altas, por exemplo, Mato Grosso do Sul chegando em torno de 40 graus de temperaturas, né? Umidade do ar baixa também todas essas regiões. Dentro do estado de São Paulo, a umidade se comportando aí na faixa de 15%, né, a pouco abaixo de 15% em algumas localidades. Também no Mato Grosso do Sul, a umidade abaixo de 15%. No Goiás, se comportando também em torno dos 15%. Temperaturas em São Paulo, no interior de São Paulo, chegando a 37 graus. No interior do Paraná, chegando a 36 graus. As temperaturas estão bastante elevadas, né? E também ainda não há a previsão de chuva logo para hoje nessas localidades, né? A frente fria que está trazendo a chuva já está chovendo bem no Rio Grande do Sul. A previsão é de continuar com pancada de chuvas trovoadas, chuvas intensas no Rio Grande do Sul, também já pegando Santa Catarina para o final do dia. E durante a noite, já para o amanhecer, essa chuva já pega também ali na parte sul-sudoeste do estado do Paraná, né? Também já pega na parte sul do Mato Grosso do Sul, já chegando aí durante a noite ao amanhecer, chegando também no sul do Mato Grosso do Sul. Volta a você aí, Tiago.
Tá certo, eu vou pedir aqui o Alan, nosso Sul da TV, para colocar para a gente um mapa aqui, para a gente ver como fica o comportamento da chuva, Francisco. A gente vê as regiões mais propícias de chuva, como você bem disse, no Rio Grande do Sul e parte do Paraná, nós já temos aqui uma incidência um pouco maior, ainda segue aquela na região norte do país, passando aqui por Manaus, também pelo Amapá, e na região costeira, nós ainda temos ali um pouquinho ainda de chuva, né, Francisco? Essa é a previsão mesmo para essa semana, lembrando que você já disse para a gente aqui desde a segunda-feira, que tem previsão também dessa chuva, dessa frente fria e chuvas que estão aqui no Rio Grande do Sul, a parte sul do país, e subindo também, já a partir de quinta nós temos, a partir de amanhã, previsão de chuva para o sudeste ali no estado de São Paulo, né, Francisco? É exato, Thiago. Essa frente fria vai subindo para o sentido norte paulatinamente, né? E amanhã já deve estar chegando aí, amanhã final do dia, decorrer do dia, final do dia, chegando já na parte sudoeste do estado de São Paulo, né? E podemos ver aqui nessas áreas vermelhas são chuvas intensas para acontecerem, né? Chuvas intensas pegando entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas no decorrer do final de semana, essa frente fria também vai atingir aí grande parte da parte central do Brasil e deve chegar alguma chuva aqui também já para o Distrito Federal entre domingo, final do dia, na segunda-feira, né? Está previsto também haver alguma mudança de tempo aqui no Goiás e chegando aqui também no Distrito Federal. Para a região Nordeste, a gente tem as condições de chuvas ali, chuvas de maneira até um pouco fraca, né? Mas praticamente todo o leste da região Nordeste, desde o leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte. Quando a gente vai lá para a parte norte ali, a gente tem as pancadas de chuvas e trovoadas pegando ali no norte do Amapá, norte de Roraima e também indo até ali a parte noroeste do Amazonas, né? Chuvas isoladas também pegando na parte norte e centro do Amazonas, algumas chuvas isoladas, e também chuvas na parte norte do Pará e também do norte do Maranhão. Pode ter também algumas chuvas também no norte do Piauí. A gente vê que grande parte do Brasil praticamente não tem previsão de chuva nenhuma, predomínio da massa de ar quente e seca. Tiago, volta a você aí. Pois é, Francisco, e nós vemos que essa possibilidade de chuvas aí, essa previsão vai subindo para a região sudeste do país, mas a gente viu também ali que grande parte do estado de São Paulo, principalmente ali na parte mais interiorana do estado, tem muitas queimadas e sobe aquela nuvem de fumaça muito forte que paira pelo ar, junto com aquela massa de ar quente que já está naquela região. Isso pode impedir de alguma forma dessa chuva chegar ali naquela região, ou você acredita que não, que ela vai chegar mesmo ali e vai amenizar um pouco, porque a chuva com certeza vai ajudar os bombeiros no combate àqueles incêndios ali também, né? Como a frente fria ela vem bem ativa, ela vence essa situação, né? Apesar da atmosfera muito seca, né? Mas os ventos estão fazendo com que haja uma convergência melhor da umidade, né? E trazendo as condições mais de formação de nuvens, pegando entre Mato Grosso do Sul com São Paulo e favorecendo assim as condições de chuvas, né? Pancadas de chuvas e trovoadas devem ocorrer, sim, em grande parte do estado de São Paulo. Volta a você aí. Bom, nós estamos há mais ou menos uns 20 dias com o acerto do Francisco, então estou bem contente aí, porque eu sei que no final de semana teremos chuvas aí em boa parte do país. Francisco, muito obrigado a você, uma ótima quarta-feira de trabalho. Nos encontramos amanhã às 7 da manhã aqui no De Olho no Clima. Um abraço e até lá. Ok, um abraço também, desejo aí uma ótima quarta-feira a todos os ouvintes. Bom, e se lá em São Paulo não bastasse todos esses incêndios que já estão por lá, o nível baixo dos reservatórios acendeu um alerta lá no estado. Quem mostra é Olívia Freitas. Quinta-feira, 11 horas da noite. Sem uma gota d'água na torneira. No dia seguinte, o vídeo foi gravado por um morador na zona oeste da capital paulista. Na zona norte, a história se repete. Cadê a água? A gente está chegando aqui na casa do Júnior, que de 2 meses para cá passou a passar por isso. Olha só, ele mora numa região bem alta e é justamente esse perfil de morador que mais tem sofrido com essa redução. Vamos lá ver como é que tá. Esta é uma água que vem da rua, né? É isso mesmo. Até às 9 horas da noite tem, depois só no dia seguinte. As reclamações coincidem com a queda no nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Por causa da seca, pela primeira vez,
4 dos 7 sistemas operam com menos da metade da capacidade. O Cantareira, que é o maior e mais importante, está com 38%. Abaixo de 40%, a situação é de alerta para o abastecimento. Não há risco de desabastecimento e nós temos, dada a flexibilização, capacidade de diminuir o estresse de um sistema e aumentar a área atendida por outros. Então, a gente consegue garantir o abastecimento com o volume que temos hoje. A empresa admite a redução no fornecimento de água durante a madrugada. Diz, no entanto, que isso não tem relação com o nível dos reservatórios e que a estratégia é adotada para diminuir a pressão da rede no horário de baixo consumo e, com isso, evitar as perdas. Todas as atenções se voltam agora para o tempo. Chuvas abaixo do esperado nos próximos meses podem acender outros sinais, além do alerta. O que nós podemos fazer é o que está sendo feito, a redução de pressão. E pedir, para a população, conscientizar a população de que tem que haver uma redução desse consumo. E como nós já mostramos, no Rio Grande do Sul, a tão aguardada chuva chegou para os produtores rurais ficarem aliviados. Pelo menos um pouco mais. Detalhes com a repórter Cissa Kramer. A chuva se espalhou pelo Rio Grande do Sul, deve ficar pelo menos até a próxima sexta-feira, com grandes volumes acumulados, viu? Na região da Campanha, na região sul. Então, uma boa expectativa aí dos produtores para essa chuva que vem em boa hora, né? Não só aqui para o Rio Grande do Sul, todo o nosso país está precisando da chuva, mas a gente aqui já estava com dificuldades, viu, na safra de inverno, inclusive por causa da falta de umidade do solo. E agora com essa chuva, essa boa chuva que está caindo lá fora, vai ajudar com certeza os nossos produtores. A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades produtoras do Centro-Sul alcançou 44 milhões de toneladas na primeira quinzena de agosto, com retração de mais de 4% sobre o valor apurado no mesmo período da safra anterior, segundo dados divulgados pela Única nesta terça-feira. Desde o início da safra 2021-22 até a primeira metade de agosto, a moagem de cana-de-açúcar acumula queda de 6,7%. Nesse período, a quantidade de cana processada pelas usinas atingiu 349 milhões de toneladas. Para a indústria, a queda de produtividade mais intensa em julho e agosto já era esperada. Nesse período, foi colhida a cana que sofreu os impactos das recentes geadas em regiões produtoras, exigindo assim alteração significativa na dinâmica da colheita, prejudicando ainda mais o rendimento da lavoura colhida. Para os derivados, na primeira metade de agosto, 46,8% da cana foi destinada à produção de açúcar, ante 47,7% registrados na mesma data em 2020. A produção do adoçante registrou queda de 7,5% na última quinzena e atingiu 3 milhões de toneladas fabricadas. Já o volume fabricado de etanol alcançou 2,220 bilhões de litros na primeira quinzena de agosto. No acumulado desde o início da safra 21-22, a produção de açúcar alcançou 21 milhões de toneladas, contra 23 milhões verificadas na mesma data no ciclo anterior. A fabricação acumulada de etanol, por sua vez, totalizou 16 bilhões de litros, sendo 6 bilhões de etanol anidro e 10 de etanol hidratado. No total fabricado, 1 bilhão 160 milhões de litros do combustível foram destinados a partir do milho. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 21 minutos. A empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina aponta perdas na agricultura do estado causadas pelo frio de julho. Segundo a EPAGRE, os danos foram pontuais em hortaliças e frutas. Quem falou com a gente sobre isso foi Darlan Machese, engenheiro agrônomo e gerente estadual da Extensão Rural e Pesqueira da EPAGRE. Em Santa Catarina, o efeito do frio intenso do mês de julho ele foi mais sentido, em hortaliças, e algumas frutas. As principais hortaliças afetadas foram tomate, pimentão, alface, as brásicas de uma forma geral, mas também atingiu algumas frutíferas como banana, causando queima de folhas, e alguns cultivos de pessegueiro, pêssego e amêndoa, nesse período. Então, os danos apontam algo em torno de 5% a 8%, porém,
bastante pontuais, né? São danos localizados, justamente atingindo aqueles cultivos mais sensíveis a essa onda de frio que passou no mês de julho. A nossa preocupação a partir de agora é com algum potencial de frio fora da época, né? Então, um período no mês de setembro que possa ocorrer alguma geada tardia. Caso isso ocorra, aí sim as perdas e os danos poderão ser bem significativos, muito maiores do que observados no mês de julho, né? Isso porque as culturas já no mês de setembro vão estar em estágios mais avançados, principalmente grãos, como trigo, aveia, centeio e cevada, e também as frutas, né, vão estar no estágio de brotação ou início de desenvolvimento de frutos. Então, a gente sempre pede para os agricultores ficarem acompanhando a previsão do tempo, né, para tomar as melhores medidas possíveis, né, diante desses episódios. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Eu acabei errando o sobrenome aí do Darlan Marquese, engenheiro agrônomo, gerente estadual de extensão rural e pesqueira da Ipagre, lá de Santa Catarina. Um abraço a ele, que é sempre parceiro nosso, sempre está aqui com a gente. Agora sim, Darlan Marquese. Eu sigo aqui no De Olho no Clima, 7 horas e 23 minutos. E olha só, as mudanças climáticas estão influenciando o funcionamento do mercado brasileiro de café, responsável por 40% da produção mundial. Nosso país tem forte presença da produção de café arábica, variedade com sabor mais adocicado. Com o aumento da temperatura global, opções mais resistentes ao calor começam a ganhar força no mercado, como os grãos canéfora, que possuem sabor mais forte e amargo. A dinâmica da cafeicultura é muito grande e, obviamente, toda a agricultura depende de questões climáticas, né? E nós estamos vendo que quando o clima foge do seu normal, né, pode gerar grandes prejuízos, né? Nós vimos secas em períodos cruciais para a lavoura, agora, mais ultimamente, a geada com grandes prejuízos, né? Estimativa de 11% das lavouras de café de arábica, né, que tiveram esse problema. Então, assim, o que a gente tem visto? Que as questões climáticas são preponderantes e é importante que a gente tenha estratégias, né, para vencer essas questões climáticas. E algumas delas passam pelo manejo, por produções mais sustentáveis, e outras podem passar, sim, pela genética. Qual seria, né, a vantagem? Existem estimativas de um acréscimo de 1,5 graus para as próximas 2 décadas. Se isso realmente acontecer, o que a gente vê é que talvez o café canéfora seja, sim, uma estratégia genética de não deixar faltar o café na mesa, não só do brasileiro, mas de todo o coffee lover no mundo. De Olho no Clima, de olho na hora, 7 horas e 25 minutos. Vamos agora à previsão do tempo para essa quarta-feira. Eu começo pela região sudeste. O dia será de sol intenso em Uberaba, mas nuvens vão aparecer no céu durante a tarde e pode amenizar o calor. O tempo continua sem alterações à noite. O município mineiro, que tem destaque da produção agrícola brasileira, vai apresentar a mínima de 17 graus e a máxima deve ficar em 34. A umidade mínima do ar vai ser de 20%. Em Luiz Eduardo Magalhães, a Bahia, mínima de 18, máxima de 23, umidade relativa do ar em 20%. Em Cristalina, no estado de Goiás, maior polo hídrico aí da América Latina, mínima de 17, máxima de 32, umidade de 20%. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, mínima de 25, máxima de 41, umidade relativa do ar em 10%. Por lá já começa a ter resquícios da frente fria que vai chegando. Por lá não tem sol. Passando agora para mais 4 cidades, o dia começa com sol forte em Castro, no interior do Paraná. À tarde o céu ficará encoberto, mas sem possibilidade de chuvas naquela região. Segundo os meteorologistas, ninguém deve descuidar da hidratação, já que o tempo seco vai predominar durante toda a quarta-feira. O município, que tem na agricultura familiar uma importante fonte de renda, terá a mínima de 17 graus e máxima de 34. A umidade do ar deve chegar a 20%.
Em Itapeva e São Paulo, mínima de 17, máxima de 34, umidade relativa do ar em 20%. Em Campos Novos, Santa Catarina, mínima de 13, máxima de 30, umidade relativa do ar em 15%. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, mínima de 6, máxima de 12, umidade relativa do ar em 90%. E nessa região de Bagé, pode ter aí alguns focos também, alguns pontos aí de tempestade, é o que está previsto para essa região. Itapeva e São Paulo, como a gente viu aqui, o sol já não aparece porque pode chover nessa região a partir de amanhã. São 7 horas e 27 minutos, eu me despeço de vocês aqui no De Olho no Clima. Nos vemos amanhã, às 7 da manhã, aqui, uma quarta de paz e de alegria para todos vocês. Até lá, tchau!